Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos, dar uma aula aqui sobre músculo liso. Músculo liso é bem mais tranquilo, é bem rápido, inclusive, porque a gente já tem aquela base que é o músculo esquelético, certo? Então vamos começar. Onde que a gente vai encontrar o músculo liso no nosso corpo? Então, nós temos vários exemplos. Então, no útero feminino, no trato gastrointestinal, onde a gente consegue ali perceber final ali do esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ali tudo músculo liso. Nossa bexiga, vasos sanguíneos, músculo do olho, uréter, no caso os dois, né? E bronquíolos, na verdade, né? E aí, o que acontece? Nós temos alguns tipos de músculos lisos ali no nosso corpo, né? Porque a gente consegue encontrar eles em vários locais, mas o tipo de contração, né? Como ele vai contrair, vai variar um pouco. Que é o seguinte, a gente tem o simples ou unitário ou fásico. É tudo o mesmo nome dele. Isso é o seguinte, é uma fibra nervosa para várias células. Então, a gente vai ter lá as fibras musculares, todas conectadas por junções comunicantes. E aí, aquilo, se uma contrair, todas vão contrair, porque vai propagar todo esse potencial para todas as células, tá? E elas literalmente funcionam como uma unidade. Então, vai contrair um cantinho ali, tudo contrai, por conta dessas junções, tá? E aí, os exemplos que a gente tem, vasos sanguíneos, TGI, uréter, intestino, tá? E o segundo que a gente tem é o multiunitário ou tônico. O seguinte, ele quer dizer que são estímulos mais delicados. Então, é como se fosse, eu tenho aqui uma fibra aqui, outra fibra aqui. Eu vou estimular essa fibra aqui. Quando eu estimulo essa daqui, essa outra aqui não contrai. Eu preciso de um estímulo para cada fibra, tá? Aí o exemplo, íris, corpo ciliar do olho, trato reprodutivo masculino. E aí, é só vocês tentarem associar. São estímulos mais delicados. Por isso que a gente precisa de um estímulo para cada fibra. É bem tranquilo, né? E como que é a contração no músculo liso? Seguinte, no músculo liso, a gente vai ter uma contração mais lenta. E por que essa contração vai ser mais lenta? Porque o processo de pontes cruzadas é mais lento. Tá bom, Vitória, entendi. Então, é mais lento. Então, vai utilizar menos ATP? Sim. A nossa energia, né, que vai ser utilizada ali, vai ser menos. Uma a cada ciclo de contração. Esse músculo, ele precisa de muita força de contração, porque você pensa, é só você associar. Eu tenho o intestino grosso, por exemplo. O intestino grosso, ele precisa contrair firme para poder esse conteúdo passar, né, e ir em direção ali, né, ao reto, né, ou também o útero. O útero ele precisa contrair as cólicas, ou então quando a mulher está em trabalho de parto. Outro exemplo também o estômago. O estômago a gente tem ali os movimentos. Esses movimentos precisam ser movimentos fortes para poder o quê? Misturar esse conteúdo ali, o quimo no estômago. Então a gente precisa de muita força, tá? Eles vão estar inseridos em corpos densos em toda a membrana, tá? Então a gente consegue ver que esses corpos densos são essas bolinhas aqui, ó, tá vendo? Essas bolinhas vão estar em toda a membrana. E aí, é ali que vai permitir a fixação da quitina, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, o filamento fino, assim, num zoom, né? O filamento fino e o filamento espesso, que é a quitina e a miosina, tá? E aí, o que acontece? Quando tem uma contração, né, um potencial de ação, a gente tem uma aproximação desses corpos densos. É como se a fibra muscular estivesse sendo esmagada, sabe? Ela fica toda, tá vendo? Que ela tava assim, relaxada. Quando tem a contração, ela fica toda esmagada. E a gente consegue ver isso também aqui na outra imagem, aqui, ó, relaxada. E quando tem a contração, ela fica esmagada, parece uma moeba, né? E aí o seguinte, vamos tentar lembrar um pouco da contração do músculo liso. Lembra? Do músculo esquelético. Para contrair o músculo, a gente precisa de quê? De cálcio. Lembra? Cálcio, MLCK não. Complexo cálcio, troponinas e tudo mais. Então, nesse músculo, a gente também vai precisar do cálcio. Só que, o que vai acontecer? Nesse músculo, a gente não vai ter túbulo T. Túbulo T não existe. Lembra do túbulo T, que era uma invaginação, que permitia a entrada de potencial? Não temos. Mas a gente tem uma coisa que é muito parecida,
que são invaginações, como se fossem uns buraquinhos assim, ali na membrana, chamada cavéolas, tá? E é ali que a gente vai ter a concentração dos canais iônicos para gerar e chegar ali o potencial. E aí tá bom, chegou o potencial nas cavéolas. Esse potencial vai abrir canal de cálcio que vem lá do meio externo, ou seja, de fora. Do lado de fora vai abrir canal de cálcio e vai entrar dentro da minha célula. Nisso que entrou cálcio dentro da minha célula, a gente vai ter o retículo sarcoplasmático sendo estimulado a abrir mais canal de cálcio. Então, Vitória, você está dizendo que o cálcio desse músculo, ele vem do meio de fora e do retículo? Sim. Então, a gente tem o meio do lado de fora entrando com cálcio. Esse cálcio vai estimular o retículo a liberar mais cálcio. E a gente vai ter mais cálcio, mais MLCK, que eu vou falar para vocês, gerando a nossa contração, tá bom? E aí, a gente tem aqui a imagem. Então, eu tenho aqui, potencial de ação chegou, abriu o canal de cálcio. Aí, esse cálcio vai entrar. E aí, nisso que ele entra, ele vai vir aqui no retículo e vai estimular esse retículo a abrir e liberar mais cálcio, tá? E aí, como que é essa contração? Primeira coisa, tropomiosina não tem função ali. Lembra da tropomiosina? Eu vou até colocar aqui uma foto aqui pra vocês, que eu até coloquei outro slide pra vocês relembrarem um pouco. A tropomiosina, ela é isso daqui, ó, é a nossa barreira, lembra da nossa barreira? Então, ela vai estar ali, só que ela não vai cobrir sítio. Basicamente, ela não tem função nenhuma ali, tá? E a actina e a miosina, diferente do músculo estirado esquelético, que antes elas tinham atração uma pela outra, nesse músculo elas não vão ter atração uma pela outra, tá? Aí relembrando para vocês tentarem associar. No músculo estirado esquelético, a actina e a miosina, elas tinham atração uma pela outra e quem bloqueava era a tropomiosina, certo? No caso, troponinas e tropomiosinas. E aí, o que acontece? Nesse músculo liso, a gente tem a actina e a miosina, só que elas não têm atração uma pela outra. Então, consequentemente, a gente também entra com esse conceito de que a tropomiosina não tem função ali, tá? E aí, tá bom, Vitória, como que vai acontecer essa contração? Então, a gente vai ter entrada de cálcio ali do lado de fora. Essa entrada de cálcio vai estimular o retículo sarcoplasmático a abrir e liberar mais cálcio. Lembra, retículo sarcoplasmático é um reservatório de cálcio. Vai liberar mais cálcio. Aí, o cálcio que saiu do retículo e do lado de fora, ele vai se ligar a uma molécula, né, chamada calmodulina. Essa calmodulina, ela vai formar um complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina vai lá na cabeça da miosina, lembra da miosina? E vai ativar uma enzima chamada MLCK, quinase de cadeia leve da miosina. Essa quinase de cadeia leve da miosina, ela vai quebrar o ATP em ADP. E aí isso vai o quê? Gerar energia. E aí nisso que gera energia, a cabeça da miosina, ela tem atração pela energia. E aí ela levanta a cabeça ali como se ela estivesse indo em direção à energia. Nisso que ela levanta a cabeça, ela vai se ligar à quitina. E aí contrai, tá? Só vou relembrar para vocês esse conceito de ATP. O que acontece? Eu tenho ATP. O ATP é adenosina trifosfato. Quando eu quebro esse ATP, eu vou liberar ADP mais PI. Ou seja, ADP é adenosina difosfato mais PI, que é um... Ai, peraí, coloquei um aqui aleatório. Mais um. E aí, essa reação de quebra do ATP libera energia. É essa energia que a cabeça da miosina vai se atrair e vai gerar contração, tá bom? Vou falar de novo só para quem não pegou, pegar. Então, vamos lá. Chegou o potencial de ação. Esse potencial de ação vai chegar ali nos calvéolos. Ali nesses calvéolos, a gente vai ter abertura de canais iônicos. E aí, nisso, essa abertura de canais iônicos vai gerar a abertura de canal de cálcio. Esse cálcio, que está do lado de fora, ele vai entrar dentro da nossa célula, ali no citoplasma. Quando ela chega ali no citoplasma, esse cálcio, ele vai lá no retículo e estimula esse retículo a abrir e liberar mais cálcio.
todo esse cálcio vai se ligar com a calmodulina e vai formar um complexo. Complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo vai lá na cabeça da miosina ativar uma enzima chamada MLCK. A MLCK quebra ATP em ADP mais PI, né? Ou seja, ela vai fazer uma fosforilação dessa cabeça da miosina, gerando energia. Essa energia é o nosso principal produto ali que vai fazer com que a cabeça da miosina se levante e se ligue na quitina, resultando na contração, tá? E como que funciona o relaxamento, Vitória? Relaxamento, gente, é aquilo. A gente precisa tirar o cálcio dali. Como que a gente tira? Por meio de três formas, né? Primeiro, cerca, que é uma bomba, né? Onde vai pegar esse cálcio e vai voltar ele para o nosso retículo sarcoplasmático. Segundo, o cálcio, ele também pode fazer um antiporte com sódio. Lembra antiporte? Onde um sai e outro entra? Então, ele vai fazer isso. Isso a gente também chama de transporte ativo secundário. Inclusive, aqui nessa imagem, a gente consegue ver, ó, o nosso cálcio saindo e o sódio entrando, tá? E, por último, a bomba de cálcio, que vai bombear esse cálcio de volta pro lado de fora, tá? Só que aí, isso eu tô tirando o cálcio que tá ali no citoplasma, né? Mas ainda tem um pouco de cálcio que tá sendo utilizado pela cabeça da miosina. E a gente precisa que isso acabe. Lembra que eu falei pra vocês que pra contrair a gente precisa de energia e pra relaxar também? Então, vai ser isso. Seguinte, a gente precisa, né, pra desconectar, de uma enzima chamada miosina fosfatase. Essa miosina fosfatase vai lá na cabeça da miosina e desativa a MLCK. E aí vai gerar uma coisa chamada desfosforilação, ou seja, retirar o fosfato da cabeça da miosina. Quando tira esse fosfato, a gente resulta no nosso relaxamento muscular, ok? Então, miosina fosfatase vai na cabeça, desativa a MLCK, que vai gerar uma desfosforilação, e aí isso resulta no nosso relaxamento, tá? E aí, tá bom, Vitória, você tinha falado lá que chega um potencial, né, no músculo, e aí isso vai ser propagado até os cabelos, e aí vai gerar tudo aquilo. Sim. E aí, esse potencial é um estímulo, né? O que faz esse estímulo acontecer, né? O que faz o músculo liso contrair? Então, seguinte, nós vamos ter canais, assim, são vários exemplos, tá? O primeiro são canais de voltagem dependente. Então, vai chegar um estímulo do nosso sistema nervoso que vai despolarizar a membrana. Ou seja, normal, canais de voltagem dependente, um estímulo do sistema nervoso. Seguinte, próximo exemplo. Canais ligantes dependentes. Ou seja, moléculas sinalizadoras. No nosso corpo, né, nós temos alguns hormônios, né, algumas moléculas que vão estimular os músculos lisos a contraírem. E aí um exemplo que eu vou dar, né, um exemplo prático da clínica, é o ADH. Seguinte, o ADH é um hormônio que a gente vai ver mais ele em cardio, mas ele é um hormônio chamado vasopressina também. E o que ele faz? Ele tem vários efeitos, mas ele gera contração de músculo liso de arteríola, ou seja, vasoconstrição. E aí, você pensa, esse hormônio ele vai chegar e ele vai o quê? Estimular esse músculo liso a contrair. E como que funciona isso? Vamos lá. Então, eu vou ter, primeiro, o reconhecimento da molécula sinalizadora. Esse reconhecimento vai fazer com que se ligue a uma proteína G, vai ativar a IP3, que é essa trifosfato de inositol, e essa IP3 vai ativar canal de cálcio, calvéolos e do retículo sarcoplasmático, tá? Isso, assim, eu sei que são muitos nomes. É um grava-grava, querendo ou não, né? Mas, infelizmente, né, gente, não tem jeito. Mas aqui a gente consegue ver melhor. Eu acho que quando vocês tiverem fisiologia do TGI, eu acho que vai ficar mais fácil. Não, fisiologia do sistema endócrino. Aí vai ficar mais tranquilo. Mas, por enquanto, é o mais básico de tudo, tá? Fisiologia do sistema endócrino é em Físio 2. E aí, vamos lá. Vai chegar lá a molécula, né? E aí vai se ligar no receptor. Né? Isso vai ativar uma proteína G. E aí, essa proteína G vai ativar IP3, que vai ativar o canal de cálcio.
E aí vai ter ativação lá da MLCK e tudo mais, tá? Terceiro, estiramento. Então, o que é o estiramento? Quando eu tenho... quando a minha bexiga tá cheia... deixa eu ver outro exemplo. Quando o meu estômago está com muito alimento, a gente tem um estiramento. Esse estiramento é nada mais, nada menos do que uma contração desse meu músculo, tá? Porque ele fica todo estirado, todo alargado, e isso, querendo ou não, é uma contração. E aí, não é o último, não. Esse que é o último. Potencial de marca-passo em ondas lentas. O que são eles? São células autoexcitáveis que, quando elas voltam para o repouso, já tem canal aberto e vai fazer ela despolarizar. E essa despolarização é uma despolarização de forma lenta. Então, como que funciona? Tenho aqui um exemplo. O que acontece? Essa onda lenta, ela não é um potencial de ação, mas pode gerar um potencial de ação. Deixa eu... não tá. O que acontece? Eu tenho aqui o meu potencial de onda lenta, que é uma despolarização, onde ela não gera potencial de ação, mas que, seguinte, quanto mais onda lenta, quando eu tiver um estímulo que aí sim gere uma contração, né? Ou seja, aí sim chegue no limiar de estabilidade, essa contração vai ser muito forte, tá? Então, quanto mais onda lenta, mais forte meu potencial de ação vai ficar no final. Então, a onda lenta em si não vai chegar no limiar de estabilidade. E ela vai precisar de outra coisa para poder gerar esse potencial de ação, tá? Ou seja, outro estímulo, ok? E um exemplo que a gente tem essa onda lenta, esse exemplo aqui, é um exemplo das células, dos músculos do nosso estômago. Os músculos do nosso estômago, eles ficam ali nesse potencial de onda lenta, se preparando para que quando chegue um alimento, ele possa aí sim contrair e aí gerar toda a mistura do quimo. E aí, para finalizar, gente, a gente vai pro último slide, né, que é o nosso mecanismo de trava. O que acontece? Em alguns locais do meu corpo, eu tenho os chamados esfíncteres, que são músculos lisos de controle involuntário. E esses músculos, eles têm sempre que ficar contraído. E aí você pensa, se ele tem sempre que ficar contraído, então ele tá gastando muito ATP. Não é assim que funciona. Ele vai gastar menos ATP, porque olha o que vai acontecer com ele. A gente vai ter uma desfosforilação. Lembra que eu falei pra vocês da desfosforilação, que é tirar aquele cálcio? Então, a gente vai ter essa desfosforilação da miosina quando ela ainda está travada ali na actina. Ou seja, ela trava ali na actina. E aí, ela não gasta ATP nenhum. Nos músculos normais, tipo o músculo tirado esquelético, se acontecer isso, ela se solta, tá? E aí você... Cara, Vitória, não entendi. Por que eu preciso ter isso no meu corpo? Vou dar um exemplo prático aqui pra vocês. Por exemplo, eu tenho aqui um esfíncter, né? Esofágico inferior. É o esfíncter que fica entre o esôfago e o nosso estômago. No estômago, a gente tem o quê? A gente tem o alimento que chega ali. A gente tem o ácido clorídrico. Todo esse conteúdo, ele chega um momento que o estômago começa a contrair. E esse conteúdo, ele não pode retornar aqui pro esôfago. Até por uma questão de mucosa, né? Porque a mucosa do esôfago é diferente do estômago. A gente vai ter uma troca ali de epitélio se acontecer isso. E também porque a gente não quer que o alimento retorne, né? E aí, para isso que serve esse esfíncter. Para servir como se fosse uma porta que não deixa que esse alimento retorne. E aí, ele só vai relaxar quando ele tiver um estímulo de relaxamento, que aí, no caso, é um estímulo de quando o alimento tá passando aqui, tá? Aí, a gente tem isso aí, já é em fisiologia do sistema digestório, tá bom? Então, desfosforilação dessa miosina vai acontecer quando ela está travada na actina. Lembra? Cabeça, actina e miosina. Cabeça da miosina ligada na actina. É ele que vai acontecer. E aí ela fica travada sem gastar nenhum ATP. E ela só vai continuar ali, né, por conta de alguns sinais, né, excitatórios, né, que são poucos, mas que deixam ela permanecendo ali também, tá? E aí isso aqui é uma comparação sobre os músculos, né, sobre a questão da tensão. Lembra que eu falei que o do músculo liso era uma contração muito forte? Seguinte, então, do músculo esquelético,
a gente tem aqui, ó, tensão muito rápido. Ele contrai muito rápido. O do músculo cardíaco, ele contrai, demora só um pouquinho. Já o do músculo liso, gente, ele contrai, e olha o tempo, como ele é lento, ele é muito lento. Demora muito para poder ele relaxar, né? Então a curva dele é muito maior.